mais uma vez a gente vai penetrar um pouquinho mais o pensamento do nosso querido professor Carlos Torres Pastorino em Sabedoria do Evangelho. E como eu estava dizendo, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que nós fizemos na segunda-feira passada, onde nós estávamos vendo justamente o canto de Zacarias, o cântico de Zacarias. Nós vimos no estudo passado o cântico de Maria, de Nazaré, naquela saudação que ela vai fazer a Isabel, sua prima, que teve lá o nascimento de João, né? O conhecido como João Batista. E hoje nós estamos continuando a ver o cântico de Zacarias. No estudo passado, nós vimos o início, onde Pastorino ele vai começar a trazer alguns detalhes desse cântico, dessa oração que Zacarias vai fazer. Lembrando qual é a situação, qual é o momento que Zacarias faz esse seu cântico, faz essa adoração, esse reconhecimento ao Pai. Quando ele, então, dá um nome ao seu filho, que é de João, conforme era desejo de Isabel também. E ali naquele momento em que os parentes e os amigos ou aquelas pessoas encarregadas vão à casa de Isabel e Zacarias para fazer exatamente a circuncisão de João Batista, que representava o elo com Deus para o judaísmo, e na feição profunda do Evangelho vai representar o corte, o rompimento com as coisas materiais e a associação, a aliança com a evolução, com a responsabilidade de evoluir perante o Pai, perante a vida. Aí nós vemos então que Zacarias, ele retoma a capacidade de falar, ou seja, a capacidade de falar e de escutar através do corpo físico. E a primeira coisa que ele vai fazer quando ele recupera essa capacidade, quando ele sai do estado de mudez, quando ele sai do estado de surdez, é exatamente o seu cântico. E nesse seu cântico, então, ele vai fazer uma série de revelações, de reconhecimento. E, inclusive, uma das coisas mais interessantes que Pastorino vai nos colocar ali durante essa primeira análise que ele vai fazer do canto de Zacarias é o reconhecimento da mediunidade já mencionada em outro termo pelo idioma grego. E a gente vai ver aí então como é que Zacarias, tomado também de um Espírito Santo, assim como Isabel também, ou seja, através do processo da psicofonia, vai realizar esse seu cântico, evidentemente que num processo de parceria dele, da mediunidade dele, e com uma entidade bastante elevada que vai nos trazer essa revelação. Pastorino agora ele vai adentrar no significado profundo. No estudo passado, como eram muitos slides, nós deixamos a parte do significado profundo para esse estudo de hoje, então. E agora nós vamos começar a analisar o canto de Zacarias, o cântico de Zacarias, na versão mais mística, na via mais esotérica, não tão exotérica, mas esotérica do Evangelho, na interpretação, na mediunidade do nosso querido professor Carlos Torres Pastorino. Vamos lá. Só um minutinho. Como é que é? Slide a gente tem que... Né? Tá bom. Sim. Vamos relembrar o cântico de Zacarias, para a gente poder dar prosseguimento ao nosso estudo. Então nós tínhamos lá: Zacarias, seu pai, ficou cheio de um Espírito Santo e profetizou, dizendo... Então, o que significa profetizar? Nós já vimos que profeta é médico. Quando eu falo a palavra profetizar, aqui no caso dos nossos estudos, vamos entender isso muito claramente. Cada religião, cada segmento, cada pensamento pode dar um significado a profetizar. Para algumas religiões, profetizar significa assim, dizer o que vai acontecer, e como se eu dissesse assim, que eu estivesse dizendo uma profecia que vai acontecer para o futuro. No caso de Pastorino, ele vai dizer não, que profeta é médium. Então, profetizar pode ser qualquer ato mediúnico, qualquer uma das vertentes da mediunidade que podem ser, inclusive, manifestadas através da psicofonia, através da psicografia, ou seja, é uma profetização, ou seja, um ato mediúnico, não apenas de profetizar um futuro. Então, Zacarias, ele mediunizado através da psicofonia, que é o processo que as pessoas chamam comumente de incorporação, mas na verdade é a psicofonia.
Ele vai então falar, ele vai proferir uma mensagem através da sua mediunidade. E ele vai dizer assim: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque veio visitar e trazer resgate a seu povo. Isso tudo nós já vimos lá no estudo passado, só que nós entramos numa análise. Agora nós vamos continuar essa análise na via profunda, na via esotérica do Evangelho. Por isso que eu estou trazendo novamente o cântico de Zacarias, só que agora nós vamos partir desse ponto. E nos suscitou um libertador, poderoso na casa de Davi, seu servo, como anunciara desde tempos imemoriais pela boca de seus santos profetas. Aqui eu quero parar e eu quero que cada um grave no seu coração o seguinte. Primeiro, Zacarias fala de bendito seja o Senhor Deus de Israel. Ele se refere exatamente a um Deus de uma nação. Eu poderia chamar de um Deus particular? Bom, um Deus particular, nesse sentido aqui, é a forma com que o povo ou uma nação encara um Deus que ela acha que é só seu, ou que é seu. Então, nesse caso aqui, ele está particularizando um Deus. Até aí, tudo bem, não há problema nisso. Pastorino, então, mais tarde ele vai interpretar esse Deus particular, ou Deus de Israel, que veio trazer resgate ao seu povo, ou seja, que veio executar uma função em relação ao seu povo. Então eu estou falando aqui, nesse momento, de um Deus particular e de um povo particular também. Tudo bem? Vamos adiante para ver onde é que nós vamos chegar com isso. Continuando. Para nos livrar de nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Outra coisa, e ele nos suscita um libertador da casa de Davi. Então está fazendo mais uma associação ainda. E mais, vai dizer que esse processo de resgate já houvera sido anunciado há muito tempo. Ele é muito antigo, é de tempos imemoriais. Quer dizer o seguinte, não está na memória desse mesmo povo particular. É antes da memória desse povo particular. Mas pertence a esse Deus particular. Ou seja, de certa forma, já está prescrito, já estava na rota, já estava de alguma forma numa trajetória que não poderia ser evitada. E que faz parte de alguma forma desse Deus particular. E aí ele vai dizer, vai continuar. E ele veio como? Veio de uma forma, foi anunciado. E desde tempos imemoriais. Foi anunciado num determinado estado. Além da memória das personagens. Vai muito além da memória. Então quer dizer o seguinte, que isso já houvera acontecido antes do nascimento do homem no nosso planeta Terra. E mais, ele veio também para quê? Ele veio para livrar todos nós de nossos inimigos e da mão dos que nos odeiam. Então quer dizer o seguinte, ele veio para fazer uma transmutação. Ele veio para transformar a energia do homem. E aí quando ele fala isso, ele quer dizer propriamente que o homem precisa se libertar primeiramente dos inimigos que são seus. Quem são esses inimigos que são seus? São os que ele cria. Se ele é dono desse inimigo, se são seus inimigos, são inimigos criados pela energia do homem. Sejam eles exteriores ou sejam eles interiores. E aí é necessário que haja um aproveitamento espiritual na economia espiritual da Terra para que esse processo de redenção e salvação, no qual o homem se livra de seus inimigos, seja realmente concluído com uma inteligência muito superior àquela que criou inimigos. Então nós estamos vendo aí um processo que vem de cima, mas que vai utilizar o homem exatamente como seu executor desse grande advento de libertação. E aí continua, para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se de sua santa aliança. E mais, ele está querendo dizer o seguinte, ele então, é necessário que toda a nossa origem, toda, digamos assim, a nossa construção desde o passado até agora, precise ser, digamos assim, transformada. E ela está presente de alguma forma também. E mais, é importante lembrar o homem da sua santa aliança. Mas lembrar como? Toda hora o Evangelho fala disso. Todo tempo a Bíblia fala disso. Todo tempo o Evangelho, o Novo e o Velho Testamento fala dessa aliança. Será que é se lembrar de forma superficial no intelecto do homem?
Ou será que está se remetendo à origem do homem, da sua aliança verdadeira com Deus, que vem de tempos imemoriais, quando ainda, provavelmente, éramos espíritos no seio do Pai e ainda não havíamos adentrado o mundo das consequências? Então, provavelmente, como diz o Espiritismo, onde está escrita a lei do Pai e os espíritos respondem na consciência do homem, então talvez seja exatamente relibertar essa consciência do homem que foi esquecida. Essa sim é a aliança com a lei do Pai. E continua, do juramento que fez Abraão, nosso pai. E aí Pastorino vai interpretar e a gente vai mais adiante. De conceder-nos que, livres da mão de nossos inimigos, o servíssemos sem temor. Então, quer dizer, Zacarias está querendo dizer o seguinte, ele está querendo informar aqui que há um outro estado de serviço, há um outro estado de participação do homem, que vai na consciência sem a necessidade da dor, do medo e da provação brava, férrea, dúria, através do que? Das consequências. E quem gera consequência? Nossos inimigos interiores. Quem são nossos inimigos interiores? São os nossos atavismos, as nossas ideias espirituais preconcebidas, que afastam de Deus de nós através de um pensamento totalmente materializado, arraigado com o imediatismo. Então nós temos aqui o quê? Nós temos uma revelação extremamente profunda por parte de Zacarias. Em santidade e justiça diante dele por todos os nossos dias. Santidade e justiça, quer dizer, de forma sã e ajustados ao pensamento e ao Evangelho e à lei de nosso Pai maior. Quando eu falo santidade, estou falando de sã, saudável espiritualmente em todos os sentidos. Sim, e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor, preparando os seus caminhos. Zacarias aqui, ele está se referindo a uma vibração espiritual elevadíssima, capaz de guiar todo o povo para um processo diferente, no caminho que leva a humanidade de volta ao Pai. Mas esse caminho não é exterior, esse caminho é interior e nós vamos ver mais adiante. Para dar a seu povo conhecimento da salvação, que consiste na rejeição de seus erros, e nós já falamos do que significa rejeitar erros. Então, nós entendemos até hoje rejeição de erros, ou seja, na verdade, a tradução que veio comumente por aí é na remissão dos pecados. E, na verdade, o Pastorino vai dizer que não é rejeição de erros. Rejeição de erros é uma ação pessoal de cada um, na sua trajetória espiritual. Rejeitar a capacidade de criar vibrações negativas, de criar sofrimentos, de criar dor. Transformar essa capacidade numa capacidade de criar felicidade. Ou seja, rejeitar o nosso impulso de continuar gerando karma, criando karma que nos atraia e que gere consequências ruins. Isso se representa salvação, porque salvação nada mais é do que a evolução do ser para que ele possa, no caminho do vir a ser, experimentar biologias cada vez mais elevadas e aí sair da necessidade do ciclo da dor e do sofrimento. Veja, aqui eu estou trazendo alguma coisa de Pastorino enquanto a gente vai interpretando o cântico de Zacarias que está lá no Novo Testamento. Devido ao amor misericordioso de nosso Deus, pelo qual nos visitam o sol do alto. Aí Zacarias fazendo um reconhecimento que Deus está sempre conosco, seja através dos avatares, dos espíritos elevados, do auxílio, do planeta que nós vivemos, das leis do Pai que estão conosco, está sempre conosco, está sempre nos auxiliando nesse processo de redenção, para iluminar os que estão sentados nas trevas e na sombra da morte, para dirigir nossos passos no caminho da luz. E aí nós interpretamos já esse versículo 79 no estudo passado. Quem é que está sentado na treva? Quem é que está crucificado na sombra, na terra? Somos nós, espíritos que ainda temos a necessidade da reencarnação em provas barônicas pesadas. Ou seja, nós que ainda precisamos reencarnar e enfrentar a dor da morte e reencarnar novamente, ou seja, estamos na sombra. A matéria é sombra da luz, na verdade. A matéria, ela é o que? Uma manifestação do ser, é uma manifestação da luz, ela é uma projeção da luz. Então a matéria é a sombra dessa luz. Então nós estamos na necessidade da reencarnação por meio da matéria, ou seja, estamos na morte. Por que morte? Estamos mortos, na verdade. A gente pensa que quem está morto é quem está no mundo espiritual. Não, nós é que estamos mortos. Por que nós estamos mortos? Porque nós estamos vivendo na necessidade da reencarnação. E quem reencarna tem que morrer. Então eu estou preso no ciclo da morte.
Não quer dizer que o fato de eu estar desencarnado eu não esteja preso no círculo da morte. Se eu sou um espírito que ainda tem que reencarnar para vivenciar experiências da matéria, eu ainda estou preso ao processo da morte. Por isso que Paulo de Tarso vai falar que o preço do pecado é a morte. Quer dizer, o preço de continuar construindo karmas é a morte, porque quem constrói karma tem que reencarnar para poder resgatar esse karma. E quem reencarna para resgatar karma vai ter que desencarnar, então é a morte. E há quanto tempo a gente vem fazendo isso? É preciso começar a transformar, é preciso começar a aprender a sair desse ciclo reencarnatório. E aí, Lucas vai finalizar assim: ora, o menino crescia e se fortificava em espírito, e habitava nos desertos, até o dia de sua manifestação a Israel. Aí ele vai dar um pormenor muito particular. Primeiro que o menino crescia em espírito, e se fortificava em espírito. Então, ele manifestava o seu espírito, a sua grandiosidade, as suas ideias, que ele já havia trazido do plano espiritual. E aí, vamos lembrar que João Batista nada mais é do que Elias reencarnado, conforme Jesus, um espírito muito elevado. E ele habitava nos desertos, quer dizer o seguinte: o que significa habitar no deserto? Significa aquele ser que já rompeu com a materialidade. Ele vive no ambiente material porque está cumprindo uma missão, mas ele rompeu com a fisiologia material que o domina. Quem domina esse ser, na verdade, é a sua própria centelha divina. Essa determina as suas necessidades, determina a sua grandiosidade. Então, a centelha divina de João Batista já estava muito adiantada, muito manifestada na personagem de João Batista. Tanto é que Jesus vai dizer, como eu sempre lembro aqui, que dentre os homens nascidos de mulher, João Batista era o maior. Então, agora vamos começar. E deserto, então, tem essa representação. Vamos começar agora a interpretação de Pastorino para a via esotérica do ser. Vai dizer Pastorino assim: o intelecto, agora nós estamos lá na página 50, né? O intelecto compreendeu finalmente a realidade da vida maior. Após o encontro, achou-se repleto de Espírito Santo, do Cristo cósmico que lhe permeou todas as células, até o âmago do ser, e enalteceu os acontecimentos percebidos durante o mergulho, ou seja, o batismo, na profundidade abismal do infinito eterno. Vamos tentar entender isso. Nesse estudo, Pastorino, na interpretação profunda do Evangelho, ele vai dizer o seguinte: Zacarias, ele está representando o intelecto do ser. O que é o intelecto? O intelecto é uma das facetas do nosso quaternário inferior. O que é o nosso quaternário inferior? É exatamente a estrutura do ser para que ele possa vivenciar experiências. Esse quaternário inferior, lembrando, composto por 4 itens. É composto pelo corpo físico, é composto pelo corpo astral, é composto pelo duplo etérico e é composto pelo intelecto. Esses 4 elementos compõem, então, a personagem do ser. O espírito vem antes disso, tá bom? Então, nós temos aí elementos que fazem parte da nossa personagem para vivenciar os processos de evolução e de encarnação, tá bom? Então ele está dizendo o seguinte: olha, o intelecto compreendeu finalmente a realidade da vida maior. Ou seja, Zacarias, na interpretação profunda do Evangelho, significa um intelecto que já está muito elevado, muito ligado às questões do espírito. E esse intelecto já vinha fazendo uma busca muito grande, irrigado pela intuição. A intuição aqui, nesse estudo, ela é representada por Isabel. Isabel representava a intuição e ela irrigava então o intelecto, aqui representado Zacarias. Veja que agora nós estamos trazendo o Evangelho para o âmago do ser, para a necessidade evolutiva do ser. Então, quando ele tem esse encontro profundo com a intuição, que já era uma intuição elevada, veja que Isabel era prima de Maria de Nazaré, portanto um ser muito evoluído. Então, quando ele tem esse encontro profundo, ele se acha repleto de quê? De um Espírito Santo, ou seja, de um Cristo cósmico. Quando o intelecto, pela evolução dele, e eu não digo intelecto apenas, não é um intelecto de vida prática, de vida de superfície, um intelecto voltado para as questões espirituais, no entanto, sem alienação, que compreende todo o fenômeno, toda a lei da vida, naquilo que ele pôde alcançar. Então, quando ele tem esse encontro profundo com a intuição, e eles se tornam um, o que acontece é que o Cristo cósmico, ou seja, na sua parcela, que é o Cristo
da sua centelha divina, que é o Cristo interno de cada um de nós, ele permeia todas as células que fazem parte daquela personagem. E isso é verdade, porque Jesus tinha toda a sua projeção permeada também pelo Cristo cósmico, pelo Cristo maior. Então Jesus, aquele maior espírito que veio à Terra, o espírito mais elevado que veio ao planeta Terra, ele tinha todo o seu ser permeado pelo seu Cristo cósmico. E da mesma coisa, o mesmo fato vai acontecer com a personagem de Zacarias. Então, ele, enaltecido por essa vibração elevadíssima, não só ele recupera toda a capacidade do seu corpo físico, e aí a mudez vai embora, a surdez vai embora, como ele também se sente preenchido dessa vibração. E aí o que ele faz? Ele enaltece isso, ele reconhece esse amor, coisa que nós deveríamos fazer sempre. Reconhecer o Pai naquilo que nós podemos reconhecer. Agradecer o Pai por estarmos vivos. Agradecer o Pai por estarmos na trajetória. Agradecer ao Pai por estarmos no seu útero de amor. Devemos fazer isso sempre. Então, quer dizer, o intelecto fez um mergulho profundo no Cristo interno junto com a intuição. E por que eu falo de mergulho aqui agora? Por que Pastorino está falando de mergulho? Batismo. Porque João Batista. João Batista significa o mergulho profundo no Cristo interno. Ele é o mergulhador, ele é o que abre o caminho para o Cristo interno. Ou seja, João Batista representa o encontro do nosso intelecto, que já se elevou o suficiente para se unir completamente à intuição que vem da centelha divina. E quem é a centelha divina? O nosso Cristo interno. Aí sim, com esse esforço, com essa união espiritual que o ser busca, aí sim ele tem um mergulho no Cristo interno. Esse ato de mergulhar no Cristo interno chama-se João Batista, ou seja, mergulho, batismo, adentrar uma nova realidade espiritual que nós precisamos construir em cada um de nós. Por isso que ele vai sentir a profundidade abismal, e é realmente um abismo infinito do infinito eterno, que é nosso Pai maior. Zacarias não poderia ter feito diferente, manifestado isso. E aí continua. Reconhece então o intelecto, esse intelecto elevado, ele reconhece então que Deus veio visitar a ele e a todo o seu povo, a todos aqueles seres que constituem seu corpo astral. Agora a gente vai começar a entrar numa parte muito polêmica da coisa, mas eu convido a todos para adentrar de forma amistosa. Deixe o raciocínio levar. Não é necessário conflitos agora. Quando terminar o estudo, cada um vai refletir por si, vai pensar por si. É difícil entender isso aqui, mas vamos adiante. Aí ele vai dizer: a todos aqueles seres que constituem o seu corpo astral, perispírito, e sua contraparte física, corpo físico, que, embora em estado inicial de vida, formam um povo, que futuramente constituirá os seres de um planeta ou de um sistema planetário. Bom, aqui dava para a gente fazer discussões eternas, mas polêmica não leva a nada. Vamos adentrar o estudo para ver onde é que nós podemos chegar. E cada um depois vai analisar o próprio consciente, o próprio coração. Nós somos feitos de vida. Nós somos feitos de bilhões, trilhões de seres vivos que fazem parte de nossa estrutura. Cada célula do nosso organismo é um ser vivo. Cada célula do nosso organismo, e a própria ciência já vai dizer isso, possui memória. Cada uma delas é um ser unicelular. Nós hoje temos a nossa estrutura constituída de vida. Não existe nada no universo que não seja vida. Emmanuel vai colocar isso de forma muito interessante, do átomo ao arcanjo. Quer dizer, todos os átomos, todas as partículas são compostas de vida. E todas elas são vidas, e todas elas vão evoluir na formalização coletiva de cada uma delas. E nós já estudamos no início de Pastorino que um átomo, antes dele se tornar um átomo completo, ele tem apenas um núcleo, e esse núcleo libera um elétron, e já tem uma primeira coletividade, depois 2 elétrons, 3 elétrons, até chegar ao átomo mais elevado que nós temos na nossa tabela periódica, com 82 elétrons rodando em torno dele, e já é uma coletividade maior, aí parte por uma... Aí depois de um átomo já forma uma partícula, uma célula e assim por diante, até chegar a um tecido, um órgão, uma vida inteira. E isso vai acontecer desde os reinos minerais até o reino nominal.
Então nós temos que entender que todo o nosso organismo, todo o nosso ser é composto de vida. É composto de células. E essas células têm sua vida. E elas nos garantem a nossa existência. Então, olha que coisa interessante. O Pastorino está querendo dizer o seguinte, está querendo dizer que cada um de nós é, de certa forma, um astro, um planeta que carrega outras vidas sobre responsabilidade. E ele vai dar explicações. Sobre a sua responsabilidade. Vamos ver essas explicações que Pastorino vai nos dar. Ele vai dizer assim: meditemos a esse respeito. Cada criatura humana é constituída de trilhões de células. Verdade. Cada célula é um ser espiritual, diz ele. Cada célula é um ser espiritual individualizado da centelha divina e que já ultrapassou os estágios mineral e vegetal, iniciando-se na fase animal. Cada um de nós temos trilhões de células que já é uma centelha, que já ultrapassou o reino mineral, o vegetal já está na fase animal. E ele vai continuar. Compreendamos bem que nesse estágio, nesse estágio aqui agora, a célula é um vórtice energético, animado por um ser espiritual, que se reveste de matéria física para constituir o corpo denso da criatura. Então ele está dizendo o seguinte: cada célula tem a sua contraparte espiritual. Cada célula material que nós temos tem a sua contraparte espiritual também. E aí ele vai continuar. Repisemos, o corpo astral ou perispírito no ventre materno não se materializa em blocos. Olha só o que o Pastorino está falando. Sua materialização é resultado da materialização parcelada de cada uma de suas células. E é verdade. Se você olhar o nascimento de um corpo físico, de um feto, ele não vai acontecer em blocos. Ele vai acontecer um processo de duplicação. Esse processo de duplicação, na verdade, que está acontecendo é o quê? A agregação de outras células, que dentro desse processo de duplicação vão aproveitando isso tudo e vão se manifestando materialmente. E aí eu tenho a formalização do ser. A vida promove a vida. Vida é vida. Vida promove a vida sempre. Aí ele continua, Pastorino, avancemos, vai dizer assim: cada ser ao sair do estado monocelular vai crescendo pela lei das unidades coletivas. Quem vai falar da lei das unidades coletivas é Pietro Baldi, lá em A Grande Síntese. Ele vai explicar isso muito bem na sua segunda obra, que é A Grande Síntese. E vai necessitando de auxiliares para desempenhar suas funções que se multiplicam. Então esses auxiliares se multiplicam e desempenham suas funções. Então uma vida maior, uma vida mais agregada, uma vida mais complexa é composta de vidas menores. E a vida gera a vida. Eu sempre falo aqui nos estudos que os homens também ficam grávidos. Eles também geram a vida. Nós conhecemos a maternidade e a gravidez pelo útero feminino, mas não, ela existe em vários outros estágios que nós não conhecemos, que nós desconhecemos. Todo o universo gera vida. O nosso planeta é um planeta vivo. Cada célula, cada átomo do nosso planeta é um ser vivo. E todos esses seres vão evoluir, vão crescer. Portanto, cada um de nós tem uma responsabilidade tremenda no universo. Mas Pastorino vai continuar explicando isso, porque senão daqui a pouco a gente entra em paranoia. Vamos lá. E vai dizer assim: vai então agregando a si outros seres monocelulares, que o acompanharão durante todo o curso evolutivo. Então quer dizer o seguinte: nós temos na nossa trajetória evolutiva, pelo amor do Pai, pelo amor da evolução, da sabedoria que existe na lei, milhões, trilhões de seres unicelulares que vão nos acompanhar e que vão nos auxiliar no nosso processo de evolução. E tem vida esses seres, e não poderia ser sem vida, não poderia ser diferente. O amor do Pai não funcionaria de forma diferente. A vida gera vida. Tanto a vida superior que alimenta as inferiores, e as inferiores ajudam a superior. Essa é a grande lei de harmonia do universo. Vamos continuar? Ao chegar ao estado humano, o número de suas células está mais ou menos fixado. E a criatura se vai elevando na escala, servindo sempre pelas células civis, como auxiliadoras preciosas de tua evolução. Então, veja bem, a vida inferior, ela ajuda a vida superior. Hoje, aqui no planeta Terra, a gente vê o quê? A plantinha servindo de alimento, aquela coisa toda, ela vai ajudar. Isso é uma demonstração. No ser também acontece a mesma coisa. No ser, a coisa vai acontecer de que forma? As células inferiores, que são vidas, ajudando todo o organismo a crescer pelas leis das coletividades.
conforme Pietro Baldi. Vai chegar uma hora, de acordo com o Pastorino, que quando se chega ao estágio humano, o número de células já está mais ou menos fixado. Ele diz mais ou menos fixado, quer dizer, a quantidade de células necessárias para aquele ser, na evolução dele, já está mais ou menos fixada. Então, essas células constituem o nosso povo. E, de certa forma, constitui o nosso povo, sim. Os hindus, por exemplo, e algumas religiões orientais vão dizer o seguinte: que cada célula do nosso organismo tem vida, tem memória e tem pensamento. Não no nível intelectual que nós estamos, mas de uma forma mais rudimentar. E quando nós emanamos pensamentos e sentimentos negativos, esses pensamentos e esses sentimentos negativos vão provocar nessas células reações. E elas vão reagir conforme esse pensamento que vem da matriz. Por isso que nós vivemos enfermos, criando karmas, criando situações complicadas para o nosso corpo, criando doenças, idealizando situações, colocando o nosso organismo em desequilíbrio, porque elas respondem ao nosso tipo de pensamento. Daí vem lá os hindus, vem lá outras religiões orientais falar: toma cuidado com o que você pensa, toma cuidado com as formalizações mentais e emocionais que você cria na sua vida. E vem Jesus dizer: me segue, vinde a mim porque eu sou manso. Organiza o seu sentimento, seu pensamento, coloca na linha do Evangelho, na linha do Pai Maior, se ajusta ao pensamento do Pai Maior, sabe o que está dizendo, sabe o que está informando. E olha que Pastorino agora está trazendo isso de uma forma muito interessante para a gente. Continuemos. As células são as mesmas, vida após vida. Presta atenção, as células são as mesmas, vida após vida. Embora o envoltório físico dessas células varie de vida para vida e até dentro de uma mesma existência da criatura. Elas morrem e renascem, isso é, perdem a matéria física e retomam outra. Isso quer dizer o seguinte: essas células, todas as nossas células têm a sua célula espiritual também. O espírito da célula são as mesmas. Elas vão nos acompanhar no nosso processo de evolução, em várias encarnações inclusive. Durante uma única encarnação, uma célula ela desencarna e reencarna no mesmo lugar. É um processo. A própria ciência já provou isso, que as células, elas morrem e renascem outra no lugar. Pastorino vai dizer o seguinte, que essas que renascem no lugar, que vão dando continuidade, inclusive à aparência do ser, elas, na verdade, são as mesmas células, que podem reencarnar várias vezes no meu organismo, numa reencarnação. Há estudos, inclusive, muito interessantes, que falam de um buraco branco, que é a chamada cura espontânea do câncer. E essas células, quando desencarnam, elas vão ao nível digamos assim, eu vou colocar agora de uma forma mais religiosa, né? Vou colocar assim, da capela sagrada do ser. E ali elas buscam neuropeptídeos espirituais para fazer a cura do câncer. Por outro lado, em contrapartida, dependendo do karma do indivíduo e da forma com que ele não soube tratar esse karma, elas podem então trazer do registro kármico desse ser o surgimento de células cancerosas, que aí são os buracos negros. Esse é um outro estudo, mas nós vemos que essas células vão reencarnar e vão desencarnar. Desencarna, reencarna, desencarna, reencarna e vão formalizando o ser. Eu falei aqui, dei o exemplo do câncer, no caso, que é uma célula que tem um comportamento violento, um comportamento estranho dentro do ser, que surge muitas vezes repentinamente e pode ter várias causas, mas a causa é sempre no DNA espiritual do ser. Mas as células cumprem outras funções também, não é só de trazer ou levar câncer, tá bom? Vamos lá. A prova de que a parte espiritual das células é a mesma, vai dizer Pastorino, está falando que a parte espiritual das células é a mesma, é de que só seu corpo se refaz e que a cicatriz profunda da infância se mantém até a velhice. Quer dizer o seguinte, olha, quer dizer que elas mantêm a imagem da cicatriz. Embora a ciência tenha confirmado que, após cada 7 anos, todas as células se renovam, menos as nervosas, que pertencem ao corpo etérico e não ao físico. O Pastorino está dizendo o seguinte, assim, ó, todas as células se renovam, exceto a do perispírito. Por que do perispírito? A do perispírito, elas, na verdade, têm uma extensão no nosso corpo físico, que são os nervos. Esses não se renovam. Se você quer ver o seu perispírito, olha o teu nervo. Você vai ver a menor partícula do seu perispírito, de acordo com os estudos de Pastorino.
Ele vai adentrar isso mais adiante também. Mas entendendo dessa forma, nós vamos ver que as células se renovam. E que algumas cicatrizes vão se modificando, ou as mais profundas, que atingiram o nível do corpo astral, elas se mantêm às vezes até a fase adulta também. Ou seja, a memória das células, na sua reencarnação, participa de forma corretíssima. Evidentemente, na junção também do nosso corpo mental, que é o organizador, formalizador e gerenciador também da evolução do nosso corpo físico. E aí continua Pastorino dizendo assim, então elas se renovam, sim, mas só no corpo físico, que é a contrapartida, a materialização de seu corpo perispiritual ou astral. E as cicatrizes profundas afetam o corpo astral das células, e por isso não desaparece, pois atinge o vértice energético. É interessante aqui que Pastorino vai dizer o seguinte, que uma cicatriz profunda de um karma, de uma coisa assim, pode atingir o perispírito. O perispírito, na verdade, não é o ser profundo, não é o ser definitivo. O ser definitivo é o espírito, ou a centelha divina, que está muito acima do espírito. Mas, onde fica registrado o karma e onde fica registradas as consequências de uma encarnação, o aprendizado, fica exatamente como primeira etapa de registro no perispírito, que é a junção do corpo físico com o corpo espiritual. E esse perispírito tem uma função fundamental, inclusive na preparação da própria próxima reencarnação também. E aí vamos continuar o nosso estudo. No entanto, as pequenas e leves cicatrizes que só atingem o corpo físico das células, essas desaparecem quando as células tomam outro corpo físico. Aqui é um outro estudo. Mas de qualquer forma, Pastorino está querendo dizer o tempo todo aqui. Olha, essas células têm vida, elas participam da nossa evolução, nos acompanham nas reencarnações e vai chegar uma hora que elas vão partir para evoluções mais profundas, criando independência delas também e também utilizando de outros seres, outras células na sua evolução, até chegar ao termo da formalização completa da personagem ou, como a gente diz aqui, dos veículos inferiores necessários à sua evolução, que ela vai ter também. Então nós temos aqui que a caminhada do ser na evolução não pode ser feita sem vida. Ele foi ajudado e ele vai ajudar também. Vai ajudar também? Lembra que Zacarias falando que o Pai, o Deus particular de Israel, vem visitar o seu povo particular? Vamos lá? Então, vamos. E aí vai, ora, essas células, seres espirituais, com mente própria, vai continuar Pastorino, tanto que sabem sua função específica e a executam a rigor. Quer dizer, essas células, elas sabem a sua função no organismo e elas executam a rigor. Embora a mente delas não tenha todo o intelecto nosso, mas elas obedecem a regras e vão executar as suas funções. E elas vão evoluir também, diz Pastorino. Elas também vão evoluir. Enquanto permanecem no corpo humano, possuem a chamada alma-grupo, constituída por nosso próprio espírito, e são governadas por nossa mente subconsciente. Então, o Pastorino está dizendo o seguinte, elas têm inteligência, ainda não construíram a alma própria, está na fase de construção dessa alma, mas elas estão dentro de uma alma-grupo, mas cada uma delas já é uma vida. Essa alma-vida é governada, essas almas-grupo, que é, na verdade, constituída pelo nosso espírito com E minúsculo, não é o espírito com E maiúsculo, são governados pela nossa mente subconsciente, não é a nossa mente superficial, é a nossa mente subconsciente. Olha como a psicologia hoje trata tanto as questões do subconsciente. Quem governa essas células é o subconsciente. Toda a somatização que acontece no nosso corpo físico ou nos nossos veículos inferiores, que é o nosso quaternário inferior, vem do nosso subconsciente. O nosso subconsciente mexe com essas células. As ideias arraigadas, profundas, cristalizadas, atávicas, antigas, ancestrais, primitivas que nós ainda temos, governam essas células. Por isso que nós atravessamos tantas encarnações também com dificuldades físicas também. E aí nós começamos a ver a coisa sobre um outro prisma, como é que o karma se comporta dentro do ser. Você acha que o karma está registrado lá numa ficha em nosso lar? Não, meu amigo. Está registrado no nosso ser. André Luiz mesmo vai falar isso pra gente. Eu gosto sempre de lembrar isso para nós. Tanto assim que se nos desequilibra e aparecem os distúrbios, enfermidades. Então tá aí. Quando o subconsciente, então, que governa essas células, ele, através de gatilhos do ser,
gatilhos que vêm pela mente intelectual, mergulha e desperta determinadas coisas do subconsciente, então, que estão mineralizadas no subconsciente, podem refletir nessas células, desequilibrando o ser ou equilibrando o ser. Por isso que tratar, mergulhar de forma positiva no nosso ser, como faz Zacarias, que é o intelecto elevado, identificado pelas coisas do Espírito, ajustado à lei do Pai, vai buscar a intuição, aí ele faz um mergulho profundo no Cristo interno. Esse Cristo interno ilumina todo o subconsciente, aí a coisa começa a se transformar. Aí é a ação de João Batista, não ser João Batista. Aquele ser João Batista, que realmente existiu na Terra, reencarnou, vai representar a força do ser em despertar o seu Cristo interno, através da rejeição dos erros. Ou seja, o que é rejeitar o erro? É ajustar a lei do Pai, a lei do Evangelho, a lei de amor e sabedoria. E aí eu mexo com todas essas células, mexo com todo o meu ser, respeito completamente os meus processos de evolução. Vamos continuar? Então vamos lá. Mas, ascendendo lentissimamente pela escala animal, atingirão após milênios de milênios a escala humana. Então essas células também vão atingir sua escala humana. A esse ponto, a criatura humana que foi servida por essas células, hoje, que vão se tornar criaturas humanas, então, aquele ser humano que foi servido por essas células, e essas células uma hora vão chegar a ser humano também, essas criaturas humanas já atingiram um grau evolutivo elevadíssimo. Essa criatura, quando essas outras células que o serviram como células monocelulares, quando elas chegaram a ser humano, esse ser humano, então, que foi servido por elas e que deu abrigo durante muito tempo, através do seu espírito, ele já vai ter atingido um nível muito elevadíssimo da evolução. Mas não chegou lá sem vida. Foi a vida gerando a vida, empurrando a vida. E terá sob a sua responsabilidade todo esse conglomerado humano que constituirá o seu povo. Então, quer dizer mais ou menos o seguinte. Olha só onde nós chegamos aqui agora. Quando você tiver feito toda a sua evolução individual, não necessitar mais de células materiais ou perispirituais na sua evolução, e todas aquelas que serviram você na sua evolução tiverem atingido o reino humano também, quando essa fase estiver completa, essas células que te ajudaram, elas vão se constituir do seu povo. Agora, já no reino intelectual. Hoje ela já constitui. Olha Zacarias falando do seu povo. Olha Zacarias falando de um Deus particular. Você não é filho de Deus? Será que você captou o que eu estou dizendo? Vamos continuar. Aqui temos a explicação do grande motivo que impeliu Yahvé, ou seja, Jesus, que é Yahvé na verdade, a criar o planeta, ou todo o sistema planetário. Então veja bem, o sistema planetário de Jesus não foi criado na hora que ele cria a Terra. A Terra não foi criada na hora que ele cria a Terra. Começou nele, na sua evolução, de forma intrínseca, profunda, começou a criação do seu planeta lá, quando ele ainda era um ser em evolução, como nós somos hoje. A planeta Terra vai surgir mais tarde, porque com a evolução agora, Jesus vai cuidar desse povo que é seu, que o ajudou na sua evolução, para acolher-nos em nossa evolução. Então ele vai criar um sistema planetário, uma Terra, não importa. Por que ele fez isso? Essa humanidade que aqui vive hoje é constituída das antigas células que em épocas imemoriais, por que imemorial? Porque nós não temos essa memória clara de quando nós éramos células, formaram os corpos de Jesus durante sua passagem pela escala luminal em outros planetas. E aí continua dizendo assim, olha como é que a coisa faz sentido. Ajudemos-nos em sua evolução luminal. E ele agora ama-nos entranhadamente, até o sacrifício. E veio entre nós o que era o seu. Por isso que nós somos dele. Por isso que ele veio entre o que era seu. Como vai dizer Zacarias. Claro que era dele. Para ajudar-nos a libertar-nos do jugo da matéria, porque também ele passou pela matéria. Agora ele vem orientar o seu povo, agora ele vem orientar. Esclareçamos, vai dizer
Pastorino, todavia, que não nos referimos ao corpo de Jesus materializado em sua última passagem pela Terra há 2000 anos. Não, o que dizemos ocorreu há bilhões de anos atrás. Antes da Terra existir, antes de Jesus ainda ser esse ser que ele era. Então é a vida gerando a vida, ajudando a vida a evoluir, e a vida que está lá na frente, que é o nosso irmão mais velho, nos ajudando. Nós vamos passar por isso também? Certamente. Certamente teremos também, sob nossa responsabilidade no futuro, muitos seres que vão precisar de nosso apoio. E esses seres nos ajudaram a evoluir. A vida ama a vida. Por isso que Pastorino vai dizer agora, veja bem, todos nós vamos ser, no futuro, aqueles que vamos ajudar um planeta. E que planeta é esse? Seres estranhos? Não. A vida não faz nada de forma estranha. Ah, mas você deve estar preocupado com a matemática. Quantos seres criados? Isso que sabe é Deus. Deus não cria nada que não tenha vida. Nada que não vai evoluir. Do átomo ao arcanjo. Quantos átomos existem no universo material? Como eles andam, como eles vão. Jesus vai dizer, o Espírito sopra, vem de um lugar e vai para o outro. Você não sabe. Você escuta a voz dele, mas não sabe de onde ele veio e nem para onde ele vai. Você deve estar perguntando, e aquele corpo de Jesus que veio aqui na Terra, etc e tal, e que veio e se manifestou, não seria um início novo de uma nova evolução? Aí a gente começa a pensar dessa forma. Quem vai responder sobre isso é Rustem, quando ele fala do corpo fluídico de Jesus. Aí talvez eu comece a entender o que é um corpo fluídico de Jesus, de um avatar que retorna num planeta que é seu para cumprir uma missão. E aí vai dizer Pastorino, como é maravilhoso e sublime o encadeamento de todos os seres do universo. Encadeamento. Nessa sucessão constante para a divindade, através do serviço de amor. Nenhum encadeamento na vida que vai regressar ao Pai é feito sem amor. Tudo tem um encadeamento, tem um porquê. Tudo tem uma razão de ser. Nada acontece por acaso. Nada é sem vida, nada é sem inteligência. Deus, suprema inteligência, causa primária de todas as coisas. Células, pequenas inteligências rudimentares, oriundas do Pai, do pensamento do Pai. Todas elas filhas de Deus. Zacarias, pois, aí vai dizer, pastor, o intelecto que já compreendia essas verdades, bendiz o Senhor Deus de Israel, pois realmente para nós, as antigas células do seu corpo, Jesus é um Deus, é nosso Deus. De certa forma é. Não é o Deus absoluto, mas é um Deus nosso. E aí quem vai dizer isso é Paulo de Tarso, mas lá na frente. Percebemos isto ao mergulhar no profundo de si mesmo. Então Zacarias mergulhou no profundo dele mesmo, então ele percebeu isso. Quando a intuição se uniu com o intelecto elevado. E aí gerou-se a vibração de João Batista, que é o mergulho no Cristo interno, ele percebeu. Quem vem nos visitar é aquele a qual nós pertencemos. E nós o ajudamos na evolução, então ele veio pelos seus. Mergulhar no profundo de si mesmo, unindo-se ao Cristo interno. O intelecto vê que surgiu para ele o libertador da casa de Davi, ou seja, do plano do amado. Casa de Davi é o plano do amado. Quem é o amado? Nós vimos lá no começo do estudo Pastorino. O amado é o quê? É o filho. Quem é o amante? O pai. Quem é o amor? É Deus. Deus é o amor absoluto. O amante é o verbo, é o pai. Quando o verbo vibra, gera o filho. Quem é o filho? O amado. Então mergulhou no plano do amado. O que é o amado? Casa de Davi. Na verdade, casa de Davi significa o amado. Mas a interpretação mais profunda do Evangelho, que tem a função Evangelho, tem a função de evangelizar, de angelizar a criatura. Relembremos que Deus, o absoluto, o amor, quando se manifesta é o Pai, o Verbo, o amante. E sua manifestação é o Filho, ou o Cristo, ou o amado. Que é a tríade. Essa é a tríade que nos liberta. E nós vimos o estudo da tríade, lá no início. Significado é, pois, a casa do amado. Significado do nome de Davi, que surge o libertador. De onde surge o libertador? Do amado, que é o Filho. Que é toda a criação, que a gente se refere de forma singular, mas na verdade é plural. Na verdade não é singular, e nós já vimos isso. Que são várias vidas, embora a gente se dirija de forma singular. Por isso que é filho unigênito de Deus, que todos nós somos filhos de Deus e constituímos essa grande coletividade do amor do Pai. E seguimos o mesmo caminho do Pai. Pai tem filho, nós também. Vamos lá?
Todo esse sistema de penetração no âmago para encontrar o Cristo interno, ou o Eu Supremo, foi anunciado desde as mais remotas antiguidades por todos os profetas. Olha só que coisa interessante. A gente pensa que está anunciando pelos profetas a exteriorização externa de um espírito elevado que vem nos salvar. Não é. O processo pastoril está dizendo o seguinte, que é anunciado é o mergulho nosso no nosso Cristo interno. É esse mergulho que nos liberta. Ele que nos faz evoluir. Porque desperta a nossa centelha divina na direção do Pai Maior. Para podermos, encadeados na vida, poder participar da obra da criação do Pai de várias maneiras. Exteriormente, esotericamente, exotericamente. Isso aqui é um anúncio. Aí o cara está esperando alguém que vem de fora. O advento do Cristo se faz no coração. Isso é uma hora de advento do Cristo que nós podemos fazer. É o mergulho no nosso ser, mergulho no Cristo interno. Na nossa origem, na nossa energia verdadeira, na nossa consciência onde está a lei do Pai, que em última análise somos nós, que a lei do Pai é o pensamento do Pai, nós somos feitos de pensamento do Pai. Deus é a suprema inteligência, e nós somos seus filhos, inteligênciazinhas também. E aí vai dizer, conforme foi anunciado desde as mais remotas antiguidades por todos os profetas, por todos os médiuns, que eram apenas intermediários de Yahvé, não apenas junto aos israelitas, mas a todos os povos, pois todos têm a mesma origem e filiação divina. E aí vai continuar. A cada povo, a manifestação esteve de acordo com a sua capacidade, dando-nos a ideia de que cada raça constitui um órgão diferente do mesmo corpo. E aí vai dizer lá Paulo em Romanos 12:45, pois assim como temos muitos membros em um só corpo e todos os membros não têm a mesma função, assim nós, sendo muitos, somos um só corpo em Cristo. Paulo de Tarso está dando esse recado claro. A pessoa está pensando numa igreja que vai lá fazer prece, oração, corpo de Cristo, literalmente. Somos um só corpo em Cristo, olha só. Mas individualmente somos membros de um dos outros. Olha que interessante, fazemos parte da mesma coletividade. E mais, não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Primeira carta aos Coríntios 6,15. Você acha que Paulo está se referindo ao quê? Corpo físico? Que morre? Que desencarne? Que apodrece? Você acha isso? Sinceramente? Ou está falando do seu vórtice espiritual, que é a sua essência, que é a inteligência oriunda de Pai, que em última análise é a nossa centelha divina e somos nós. E ainda, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos constituem um só corpo, assim também é Cristo. Paulo de Tarso falando. Primeira carta aos Coríntios 12:12. E adiante, ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente um de seus membros. Olha, então são imagens que Paulo de Tarso está dando. E em outra ainda vai dizer mais, passo, porque somos membros do seu corpo. Paulo falando lá em Efésios agora. E que todas as raças formam esse corpo, também é afirmado por Paulo em Coríntios. Em um só Espírito de Cristo fomos todos mergulhados em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Também o corpo não é um só membro, mas muitos. Está aí. Olhando agora Paulo de Tarso sobre a interpretação de Pastorino. E evidentemente de outras ciências que Pastorino vai trazer em sabedoria do Evangelho para chegar a essa conclusão maravilhosa. Depois de acenar a liberdade que obterá com esse mergulho no infinito, o intelecto se dirige ao homem novo, que nasceu, e o apostrofa, prevendo que de hora em diante será ele o precursor da união definitiva, da unificação conseguida pelo amor misericordioso. Então o intelecto de Zacarias agora se dirige a seu filho, João Batista. Então o intelecto agora, traduzindo, se dirige agora a esse homem novo que nasce dentro dele. E vai dizer que esse homem novo, ele é o apóstolo. Ele é o quê? Ele é o apóstolo que me encaminha nessa vibração renascida para encontrar a minha união definitiva com o meu Cristo interno. Quem nos leva a Cristo é João Batista, que é o quê? Que é a modificação do nosso ser, o arrependimento, o repúdio, a capacidade de criar sofrimentos e erros. E aí sim, purificando o nosso ser, encontramos o nosso Cristo interno. Ou você acha que encontrar Jesus é ir lá, oi Jesus, prazer, Wander,
fiquei sabendo da sua missão lá na Terra, me dá um abraço aqui, salva a minha matéria. Você acha que é isso mesmo? Ou a união é mais profunda? E aí conseguir o amor misericordioso, a manifestação em todo o nosso corpo, em todo o nosso ser, participando da obra da criação, servindo e sendo servido. É assim a lei de amor. Também nessa aventura santa, o intelecto viu que a salvação consiste na rejeição total de seus erros. Ou seja, na convicção absoluta de que o eu não é o corpo físico, nem as sensações, nem as emoções, nem os pensamentos, nem o chamado espírito, mas é na realidade o eu supremo, o Cristo interno. Olha só o que o Pastorino está querendo dizer, o que é rejeitar o erro. Rejeitar o erro significa que o homem, o ser, passe a fazer com que o seu espírito tenha vontade sobre sua matéria e não deixe mais ser guiado pelo karma e nem pelas atrações materiais que a fisiologia material se deixa hipnotizar. Então significa, passa a ter a convicção de que ele não é mais corpo, de que ele não é mais matéria, de que ele não é mais sensação, de que ele não é emoção, que em profundidade ele é mansidão, ele é o Cristo interno. Então passa a manifestar esse Cristo interno nas suas ações, nas suas atitudes. Essa é a busca espiritual que nós temos que fazer, ou seja, nos associarmos completamente ao Evangelho de amor do Cristo de forma participativa. Não quer dizer deixa o Evangelho me levar. Não é assim não, é participar disso, é um esforço, é um crescimento, é decisão. Deixa a vida te levar para tu ver onde você vai parar. Não é mais o karma que te carrega, você que tem que carregar o karma. É o que Jesus fala lá para o paralítico. Levanta, apanha teu leito de dor e vai para tua casa. Quer dizer o seguinte, seja senhor da tua história, apanha teu karma, não é ele mais que te dirige. Carrega ele, transforma ele e nesse caminho de transformação, pega essa cruz, transforma em asa e volta para tua casa, que é a casa do Pai. Desparalisa. Está paralisado na evolução, pensando coisa errada. Está buscando salvação, busca a redenção dentro de si, do seu esforço, estuda, trabalha, ora, é isso que tem que fazer. Para de maldizer os outros, para de maldizer a vida, para de criticar tudo. Muda seu pensamento, muda sua atitude. Mas estou sofrendo, tudo bem, todo mundo vai passar por sofrimento na Terra, mas tem que ter convicção de que está no caminho do Pai. Tem que ter convicção de que Deus nos dirige e que nós vamos sair vitoriosos lá na frente. Quando estiver resgatando o karma, dá graças a Deus. Você não precisa gostar da dor, não precisa gostar do sofrimento. Mas Deus, que bom que eu estou resgatando agora, me ajuda a resgatar de forma inteligente, não com revolta. Eu preciso aprender a profundidade do significado espiritual desse nutriente. Quando eu aprendo o significado espiritual do nutriente profundo, eu paro. O resgate não é mais necessário. Mas quando eu não aprendo, ele fica voltando. Compreendeu que tudo o que é externo a ele é transitório. Olha só, já compreendeu que tudo que é externo é transitório. Tudo que está fora de você é transitório, meu amigo. Trata com responsabilidade, com espiritualidade, com amor, com reverência, com sabedoria. Mas é transitório, tem que entender isso. Vai ter que ser devolvido. E, portanto, ilusão dos sentidos. E só Deus é a única realidade objetiva. Olha, sentidos nos iludem. Só Deus é eterno e esse está dentro de nós. O intelecto de Zacarias compreendeu isso. Zacarias representa o intelecto mais elevado ali antes de João Batista. O próximo passo é João Batista. É o nascimento do Cristo interno. Ou seja, do homem novo. E esse homem novo que rejeita os erros do homem do passado, você vê que ele rejeita, ele não pune, ele rejeita, ele transforma em luz. Olha que inteligência. Esse sim vai fazer você se encontrar com Cristo. Não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós? Carta de Paulo de Tarso aos Coríntios 6,19. Nosso corpo, quer dizer, todo o nosso ser é santuário do corpo, do Cristo interno que habita em nós. Do Espírito Santo. O que é Espírito Santo? A inteligência divina dentro de nós. Quem é Espírito Santo? É o nosso Cristo interno, que é santo, que é santificado, que é são, que é saudável em todos os sentidos. Quem está falando é Paulo de Tarso, não sou eu não. Compreendeu que tempo e espaço são criações mentais, olha só. E que só infinito e eterno são realidades. Lembra lá no estudo de
Pietro Baldi, a gente falando sobre o tempo e espaço, que aquilo é uma criação da imaginação do ser que decaiu no processo cinético da queda, que quis sair da casa do Pai, e aí gerou-se todo o universo material que nós conhecemos, formado de tempo e espaço. Isso é tudo que está lá em Ubaldi, que nós estamos fazendo todas as quintas-feiras. Aí Pastorino está colocando isso de certa forma. Então, tudo isso é efêmero. Não são realidades infinitas, eternas. Elas vão cessar. E a própria ciência, alguns ramos já diz, o universo material tem data para terminar. Então é efêmero, vai passar. O espiritual não. Compreendeu finalmente que quando a união for conseguida, ele será um com Cristo. Assim como Cristo é um com Deus. Olha, que coisa maravilhosa Paulo de Tarso falando aqui pra gente. Não, isso é lá em Jó. Porque aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Agora, Paulo de Tarso. O que significa se unir ao Pai? Nós não somos unidos ao Pai, nós somos inconscientes dessa união. Veja que Zacarias, na trajetória dele, ele une o intelecto dele à intuição de Isabel, que a intuição é elevada. Com isso consegue nascer o fruto, que é o construto interno, que é o filho. Esse filho, representado por João Batista, é o ser mais elevado, que já cumpriu toda a sua individualização, toda a sua evolução individual. E aí ele é o ser mais evoluído, nascido de mulher. Olha que coisa interessante. Essa vibração de João Batista, esse filho interno, essa espiritualidade interna que nasce, então, é o que nos leva ao Cristo, porque rejeita os erros, e aí se torna um espírito com o Pai. Ou seja, manifesta o Pai que já é uno conosco. Tantas coisas percebeu quanto penetrou na luz incriada do sol do alto, que se sente totalmente aniquilado em sua personalidade, iluminado plenamente, embora ainda sentado nas trevas e na sombra da morte. Quer dizer, Zacarias, ele sente a sua personalidade inferior aniquilada perante toda essa luz, é claro. Com uma união com o Cristo interno dessa, com uma vibração dessa, a nossa personagem fica aniquilada. Em que sentido ela fica aniquilada? Não é mais ela que manda, não é mais a fisiologia que manda, não é mais os desejos extintos que mandam, animais, animalescos. Quem manda agora é o espírito, então ela está aniquilada. Ela agora obedece ao ser, é o ser santificado. Então, embora ainda esteja reencarnado, ou seja, sentado nas trevas, na sombra da morte, ou seja, ainda mergulhado na matéria do corpo físico, mas agora confia no sol divino. Seus passos seguirão invariavelmente a estrada da paz. Como diz aquele grande sociólogo, a paz não é um objetivo, é um caminho, é uma decisão, meu irmão. Mesmo que você esteja no meio de tumulto, a paz é uma decisão. E o evangelista tem o cuidado de alertar-nos para o fato de que o grande acontecimento não parou aí, mas prosseguiu, desenvolvendo-se e crescendo em espírito, claro. Dentro de nós vai continuar se desenvolvendo João Batista, ou seja, o homem novo, e fortalecendo-se pelo exercício continuado, não no meio das multidões cotidianas. Aqui está citadinas ou cotidianas, né? Ou seja, a evolução se dá dentro de si também, mas no deserto silencioso da meditação solitária, olha que rompido com as coisas do mundo, embora com as suas responsabilidades no mundo, mas sem fazer com que essas o ajustem no caminho, ou com que essas o dominem. Uma meditação até o bem amadurecimento pudesse manifestar-se. Aí eu tenho um amadurecimento profundo do ser. E aqui nós encerramos o nosso estudo hoje de Pastorino. Um estudo fabuloso, fantástico, que dá muita liberdade, muito pensamento. Muitos no começo não vão concordar com isso, não vão imaginar, não vão conseguir entender tudo, mas aos poucos vão entender com certeza. E no próximo estudo, a gente vai responder essa pergunta aqui: qual é a natureza espiritual do sexo? Que Jesus nos ampare, nos abençoe. Paz e bem. Beijo no coração, paz e fraternidade a todo mundo e até o próximo estudo. Que Jesus nos ampare sempre.